Fala galera do G-Fight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas, numa conexão com São Paulo, Diego Lima. Tudo bom, Diego? Fala, Ribas, tudo bem, graças a Deus, firme e forte. Lima, você não estava em Los Angeles, né? Você não acompanhou o Charles uma semana antes, você estava com o Matuto aqui em Vegas, e aí cheguei a achar que você fosse para Los Angeles com o Charles. Como é que foi essa decisão? Como é que tá a agenda? Já tem muita luta também para preparar a galera aí? Exatamente, na verdade eu queria ir, só que, pô, já passei a semana inteira lá com o Marco Túlio. Pô, graças a Deus o lutasse ali, vencemos. Só que agora dia 2, dia 1º, aliás, eu tô indo com o Mosquitinho pra Austrália. Então eu já tinha ficado uma semana inteira fora. Se eu fico mais uma semana inteira, eu acabo prejudicando aqui o Mosquitinho, eu prejudico o Lipe, que tá com luta marcada também. O Gustavo Gabriel, que vai estar lutando num evento naquele UOL na Espanha. Então a gente tá com muita luta. E como eu sabia que não ia rolar nenhuma negociação, nada lá, eu acabei falando pro Gia ir no meu lugar. Então o Gia acompanhou o Charles lá como guest fighter. E eu voltei para São Paulo logo após a luta do Marco Túlio para poder enfatizar os treinos aqui, para a gente poder, se Deus quiser, continuar o nosso caminho de vitórias. Bom, você mencionou que tem muita luta por vir, aí eu quero saber sobre a luta do Charles. E já emendando, você também mencionou que você sabia que não teria negociação lá com o Charles. Eu imaginava que a negociação seria feita naquela semana. Então, na verdade, assim, nós precisaríamos realmente saber o resultado da luta para poder fazer qualquer tipo de negociação para uma futura luta do Charles, né? E como era uma luta muito grande, 2 cinturões, então, na verdade, assim, qualquer tipo de negociação seria bem após a luta, seria na semana depois, 2 semanas depois, então nada seria feito ali. O Charles, ele até postou, assim que ele ganhou do Chandler, ele até postou que ele gostaria de estar lá na luta, que ele gostaria de poder ser o reserva, ele até pediu para ser o reserva, né? Só que aí o próprio UFC falou, não, tira umas férias, descansa e esteja lá na primeira fila, né? O Donati até falou para ele, esteja na primeira fila. Então, realmente, ele foi para assistir a luta, para ficar ali na primeira fila como guest fighter, e se Deus quiser ir ver quem seria o próximo adversário dele, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então houve sim a possibilidade do Charles ter sido o reserva para aquela luta. O que eu tinha entendido o contrário, que o UFC tinha pedido e vocês tinham recusado. Não, o Charles ele até fez um post, o Charles pediu, ele queria ser o reserva, só que como ele tinha acabado de lutar com o Chandler, eu acredito que a probabilidade dessa luta cair era minúscula, por mais que tenha caído, né, aconteceu aquele 1%, né, mas com a probabilidade eu acredito que era muito, muito pequena, eu acho que nem o próprio UFC acreditou que talvez essa luta poderia cair, né, ainda mais do jeito que caiu, né, na madrugada da pesagem, né, então realmente foi uma coisa bem difícil de acontecer, já aconteceu algumas vezes, claro, né, só que o Charles ele até se ofereceu, né, o ano passado, só que o próprio UFC falou que não tinha necessidade, para, por favor, ele só ir lá e estar na primeira fila. Então foi exatamente o que ele fez. E aí, quando a luta caiu, na sexta-feira, aí não existe nem como, né? Maravilha. Dito isso, vamos lá. Acabou a luta, acabou o evento. Qual é o cenário atual do Charles? Pelo que o Dana White falou na coletiva de imprensa, o Arman voltou para a fila, vai ter que fazer vai ter que fazer pelo menos mais uma luta, não é o próximo da fila. Ao que tudo indica, olhando pelo ranking, seria o Charles o próximo. Imagino que a vontade de vocês é que ele seja o próximo, que ele lute contra o Makhachev. O Makhachev ventilou a possibilidade de lutar em junho. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o card de Abu Dhabi em outubro exige a presença de um grande nome ali para vender, e ele é o atual grande nome na região. Sim. Então, talvez ele só lute em outubro ou só em junho. Pelo que eu estou entendendo nas redes sociais, pelas próprias declarações do Charles, o próximo passo dele depende do próximo passo do Makhachev também, é isso? Com certeza, Ribas, porque assim, é o que a gente quer o cinturão. Então, assim, tudo, por mais que eu seja empresário, tudo eu converso com meus atletas. Nunca sou eu que tenho a palavra final, muito pelo contrário. A gente conversa, a gente tem uma liberdade muito grande, graças a Deus, eu e meus atletas. Então, eu dou minha opinião, ele dá uma opinião deles, a gente chega num ponto comum. Mas eu e o Charles, a gente pensa muito igual, muito igual. Tudo que a gente negocia, muito nós dois ali, a gente tem uma conexão muito forte, né? Então, assim, o que o Charles não quer, ficar um ano sem lutar. É muito tempo. O Charles está com 35 anos de idade, ele não tem tempo a perder, ele quer muito o cinturão novamente, muito mesmo. Ele já não faz mais 3 lutas por ano. Então, assim, a gente quer o cinturão, é o que a gente mais quer. Agora, a gente depende muito do Makhachev. Se o Makhachev for lutar só em outubro, o Charles não quer ficar parado até outubro. Ele não quer esperar até outubro. É muita coisa, ele vai ficar um ano sem lutar praticamente.
Então aí a gente teria uma outra possibilidade, que na minha cabeça e na do Charles, só existe uma: BMF, Max Holloway. Na nossa cabeça não existe outra possibilidade de acontecer essas duas lutas. Porque, assim, se o Makhachev puder lutar em junho na International Fight Week, para nós é o mundo perfeito. Nós lutamos pelo cinturão com o Makhachev na International Fight Week, que é o que a gente quer. É realmente o que a gente quer. Agora, se o Makhachev for lutar só no final do ano, e aí nós gostaríamos de fazer alguma luta, porque o Charles vai ficar um ano parado. Você entendeu? Então, senão o Charles lutaria com 36 anos só pelo cinturão. E ele está com 35, então nós queremos a luta agora. Então a gente está realmente nesse impasse. Nós temos que esperar ver exatamente o que o Makhachev vai conversar com o UFC, quando que ele vai lutar, se vai ser em junho na International Fight Week ou vai ser em Dubai em outubro. E aí sim começam as nossas negociações também. Né? Então o nosso desejo, em primeiro lugar, Makhachev e cinturão. Isso é o que a gente quer em primeiro lugar, não tem nada além disso. Caso o Makhachev vai lutar só no final do ano, o Charles não quer ficar um ano parado, não quer. Então a nossa ideia seria tentar fazer com que o Charles lutasse com o Holloway pelo BMF. E aí, se Deus quiser, ele ganhando o cinturão do BMF, nós lutaríamos pelo cinturão do Makhachev em outubro. Seria excelente também, se Deus quiser, a gente acabar com 2 cinturões em 2025. Eu vou adicionar um outro ponto, você me disse se faz sentido ou não. Se o Charles, entre aspas, sentasse e esperasse até outubro, digamos num cenário onde o Makhachev só vai lutar em outubro, se o Charles optar por sentar e esperar, nada impede, de repente, do Max Holloway enfrentar alguém, o próprio Tsarukyan, Holloway e Tsarukyan. E você sabe que timing é tudo, né? Uma dessa é uma puta luta e, né, de repente, se credencia. Então não pode esperar também, ficar contando com o ovo no cu da galinha, né? Exatamente, base isso que muita gente não entende. Se a gente falar, não, somos o próximo da fila, vamos esperar o Makhachev. O UFC é uma empresa. Essa empresa gera lucro, essa empresa visa o que é melhor para ela no momento. Então, exatamente o que você falou. O UFC pode falar, tá bom, então espera outubro. Aí é o que você falou, Arman e Holloway faz uma luta, putz, que nem o Holloway fez com o Gate ali. Faz uma luta meteórica, absurda, boa pra caramba, sinistra. Cara, nada impede de você falar, olha, Diego, desculpa, mas agora a gente realmente vai pegar esse campeão aqui que fez uma luta animal, que o público quer ver ele com uma queda, vamos pôr ele com uma Makhachev, e a gente dá um passo para trás. Então tem muito isso, tem muito time. É o famoso quem não é visto não é lembrado. Então a gente não pode, por vários motivos, ficar muito tempo parado. A gente não pode ficar um ano parado. Porque o Charles não quer, porque o Charles não tem tempo para isso, porque o Charles precisa estar em ritmo de luta, de competição, e ao mesmo tempo é o que você falou. Se a gente faz isso e acontece uma baita luta entre o Arman e alguém, e é uma luta épica, a probabilidade dele, voltar para o cinturão e a gente dar um passo atrás também existe, né? Então, realmente, são vários fatores que podem influenciar essa próxima luta do Charles. Tem um outro nome pedindo a chance de enfrentar o Islam, que é o Ilia Topuria. Você acha que é um nome que... Bom, ele tá super hypado, invicto, campeão dos penas, nocauteou em linha, né? O Holloway e o Volkanov. Você acha que é um nome que ameaça? Eu, sinceramente, acho que não, Ribas. Posso estar muito enganado, tá? Mas eu acho que ele acabou de ganhar o cinturão da categoria dele, ele não defendeu nenhuma vez ainda. Então, sei lá, o próprio UFC não teria interesse dele já subir. Eu acho que ele tem que, pelo menos, fazer uma defesa, ele tem que, sabe, se... Ele é sinistro, ele é muito bom, tá? Eu gosto muito do estilo dele, realmente é um cara que luta muito. Ele até deu uma entrevista falando que lutaria com o Charles, que lutaria com o Charles, para depois lutar com o Makhachev, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele acabou de ganhar o cinturão, ele tem que realmente defender esse cinturão primeiro da categoria, para aí sim poder subir, né? Eu acho que realmente, eu não acredito que o UFC mesmo faça com que ele já suba de categoria e faça ali uma grande luta contra um Makhachev, ou ofereça ele contra o próprio Charles. Eu acredito que o UFC não faria isso antes de fazer, pelo menos defender uma vez. Posso estar enganado. Perfeito. E agora eu quero falar com o Diego Lima, empresário, não treinador. Como funciona a partir de agora? Qual é o próximo passo? Quanto tempo demora? Você vai atrás do UFC? O UFC vai atrás de você? Como é que funciona a negociação a partir de agora? Uma vez Makhachev manteve o cinturão, a Arman volta para a fila. Como funciona a partir de agora? Assim, eu quero conversar com o UFC, quero tentar então contato com eles essa semana já, quero conversar com eles já para a gente poder dar uma estudada. O Charles, ele até queria ter subido no octógono ali, ele até queria ter feito uma encarada, né, o próprio Charles, né, só que acabou não rolando. O Charles até me falou ali que eu acho que o próprio Ali, que meio que não queria que ninguém subisse, ninguém tirasse o momento do Makhachev da vitória, né, depois até que você bater o papo com o Charles, seria legal para ele explicar exatamente o que aconteceu.
Mas assim, eu pretendo falar com o UFC essa semana, quero muito conversar com eles, quero muito conversar com o Hunter, com o Chan, com o Dana, para a gente poder saber exatamente ali o que vai acontecer, mas eu acredito que depende muito do Makhachev. O Makhachev é o atual campeão, o Makhachev é o campeão dominante, né? Então a gente sabe que o próximo passo do Charles tem muito em cima daquilo que será o próximo passo do Makhachev. O Makhachev já ameaçou em subir de categoria, o Makhachev já fez algumas ameaças, né? Então, eu acho que realmente vai depender muito do próximo passo dele. Então, eu já quero iniciar a conversa com o UFC, quero deixar muito claro nossos desejos de enfrentar o Makhachev, em primeiro lugar, caso tenha que esperar um ano, talvez enfrentar o Holloway pelo BMF, só que eu acredito que o nosso passo depende do passo do Makhachev. E aí eu só não sei quanto tempo vai demorar para o empresário do Makhachev poder discutir esse próximo passo. Ou quem sabe eu dando esse passo inicial, já entro em contato com o Ali, que é empresário do Makhachev, e já começa alguma coisa, né? Essa sua conversa você já pretende para esses próximos dias? Eu já quero, sinceramente, mandar uma mensagem já esses próximos dias. E você fala direto? O Charles, ele voltou de Los Angeles ontem e está indo hoje para Tailândia para uma sequência de seminários lá. E ele mesmo falou para mim, tô indo viajar, manda mensagem pro Hunter, quero lutar. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, assim que você chegar na Tailândia, eu te tenho novidade. E o Charles lá em LA, ele não faria sentido? Ele não toma a frente de ele mesmo falar com Dana? Ou como a luta tinha acabado de acontecer, não fazia sentido para aquele momento? Cara, até fazia, mas o Charles, ele gosta sempre da gente estar junto, né? A gente sempre conversa muito junto. É o que eu te falei, nossos pensamentos batem muito, né? A gente discute muito sobre o próximo caminho, sobre o que fazer. Então, pela cabeça dele ali, na verdade, foi só ele curtir ali o momento, assistir as lutas. E assim que acabou, ele chegou no hotel, me chamou correndo para a gente conversar. Lima, o que você acha disso? E aí a gente já foi conversando sobre o próximo passo ali. E você ali fala também, direto? tinha acabado a vitória ali do Makhachev. Então, também, ali eles jamais acabariam a luta e começariam a conversar com a gente sobre isso, né? Então, ali era um momento, ainda mais depois da loucura que foi, né? Da luta ficou sem luta, o Moicano subiu, o Arman se machucou. Então, assim, foi uma loucura tão grande que nem teria como a gente discutir nada lá. Certo. E você fala direto com o Dana White nesse tipo de situação, quando é o Charles, ou é mais o Hunter, ou é mais o... Não, imagino que não seja o Chan, né? Acho que é mais ou o Hunter ou o Dana White, né? Cara, converso muito com o Hunter, muito com o Chan, dependendo da ocasião, o Dana entra, mas converso muito com o Hunter e com o Chan, mais com o Hunter e com o Chan. Certo. Quer dar um spoiler pra gente quando que você vai falar com eles? Pretendo mandar já uma mensagem para eles amanhã. E aí, vamos ver. Se foi o que eu falei para o Charles. Falei, Charles, se por acaso eles quiserem conversar pessoalmente, falei, se prepara, que você chega na Tailândia, a gente já pega o avião no mesmo dia. Ele deu risada. Então, a minha ideia realmente, eu já queria mexer o caldo ali para a gente poder já se preparar. Normalmente, pela sua experiência, quanto tempo demora para negociar uma luta do Charles? Vamos ter como base que o seu primeiro movimento vai ser amanhã mandar uma mensagem para o Hunter. Quanto tempo demora até ter a resposta, convidarem um outro atleta e todo mundo aceitar e assinar o contrato? Cara, o Hunter, o Chan, o próprio Dan, eles têm um carinho e um respeito muito grande por nós. Eles tratam a gente assim de uma maneira espetacular. Realmente é uma coisa absurda o que eles tratam a gente. Então eles nunca deixam a gente esperar. Eles sempre respondem de prontidão. Sempre recebem a gente nos Estados Unidos muito bem quando nós estamos lá. Então eu acredito que vai depender muito do outro lado mesmo, né? Caso os planos sejam Charles e Makhachev, infelizmente a gente está com as mãos amarradas, porque eu acho que tudo vai depender do Makhachev. Então a gente vai precisar realmente saber, porque agora o Makhachev entra em Ramadã, e aí eu acho que o próximo passo é saber, o Makhachev vai lutar em Tailândia Fight Week ou vai esperar Dubai? Ou às vezes os dois, porque o Makhachev lutou em janeiro. Ele consegue lutar os três. Janeiro, junho e outubro, se parar para ver, dá um tempo grande entre as lutas. Talvez seria aí, não sei, você até me corrige se estiver errado, algum campeão já defendeu o cinturão 3 vezes em um ano? Acho que só o Poatan, né? Poatan, acho que a Ronda também, a Ronda, né? Ronda Rousey. Então, poxa, imagina o Makhachev, eu acho que seria até um feito histórico para ele também, entendeu? Então, ele não se machucou, ele passou da última luta aí sem nenhuma lesão, foi uma luta, teoricamente, de um round, né? Então, poxa, por que ele não pode tentar arriscar isso? Tentar fazer uma luta em junho e fazer uma luta em outubro novamente? Não sei. A minha opinião é justamente a sua pergunta responde. Por que ele não arriscaria? Eu acho que ele não... O risco... É um risco. O risco de... Porque vai enfrentar o Charles em junho. Pô, a chance de precisa vencer e sair ileso para fazer outro campo para poder lutar em outubro. Que outubro e eles aí tem esse lance, né?
A gente não sabe também exatamente a negociação de Dubai com o UFC, de Abu Dhabi com o UFC. Então a gente não sabe se ele é obrigado a defender lá. A gente não sabe exatamente a negociação que rola daquele lado. Às vezes o Makhachev, pô, ele já até o main event lá, a gente nem sabe ainda. Entendeu? Então a gente tem todos esses pontos para poder. Eu acho que a partir que a gente começar as negociações aqui, eu começo a entender um pouco melhor esses próximos passos. Porque quando o Moicano entrou, cara, minha cabeça ficou uma loucura. Porque assim, com o Arman, pensa, se fosse o Arman, se o Arman vence de uma maneira muito parelha, revanche. Certo? Se o Makhachev passa o carro, Charles, aí Moicano entrou. Se por acaso o Moicano vence, eu não sei o que eles combinaram lá, qual foi o acordo. Uma dessa, revanche imediata. Você entendeu? Se a luta tá muito parelha, quem sabe o Moicano caía lá para os top 5 e atrapalhava toda a categoria. Agora o Makhachev ganhou no primeiro round, então o Charles continua ali na frente. Então, assim, depois que caiu, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, cara. Que aí ficou 3 lutadores ali para tentar entender o que ia acontecer, qual seria o melhor cenário para que a gente pudesse ter o cinturão na próxima luta nossa. Ó, agora tem uma pergunta. Existe, pelo menos é o que eu acho, tá? Eu não sou atleta, é tudo minha opinião. Minha opinião. Eu acho difícil o Islam fazer 3 lutas no ano. Também. Eu acho que ele pode priorizar o card de Abu Dhabi. Acho. Se bem que ano passado ele lutou em junho, não lutou em Abu Dhabi. Então existe uma possibilidade dele só lutar em Abu Dhabi. Então o seu plano B seria o Max Holloway em junho. É isso? Exato. Na International Fight Week, eu acho que seria perfeito. E aí, o Charles lutar em junho e outubro, é esse o plano, então? É o que o Charles quer. O Charles falou, Lima, eu gostaria de fazer 2 lutas esse ano. Qual foi a última vez que o Charles lutou com 4 meses de uma luta para outra? Rapaz, eu preciso olhar no Tapology. Mas é aquilo que a gente conversou. Sempre depende de como é a luta, né? Claro. Mas faz um tempinho já que ele não faz isso, né? Ah, acho que faz. Até abriu o Tapology aqui. Ó, foi novembro, daí abril, outubro e junho. Ah, não, foi 2023, cara. Ah, não, não. E ele faria, que ele venceu o Dariush em junho e lutaria com o Makhachev em Abu Dhabi. É verdade, então é isso. Tá, perfeito. O Charles é um cara que ele se mantendo treinando direto, poxa, ele é um atleta de alto rendimento. Ele tá sempre. Você pode ver, é difícil você não vê o Charles gordo, você não vê o Charles, ele tá sempre treinando, ele tá sempre, lógico, mas ele tá pesado. Pesado é uma coisa, fora de forma é outra. Então ele tá sempre em forma, ele tá sempre treinando, ele tá sempre shapeado. Então é um cara que ele consegue se manter em alto rendimento, né? Então, assim, sem lesões, sem se machucar, ele poderia sim fazer uma luta dentro de 4, 5 meses. Tá sempre no shape, tá ficando mais careca, né? Ele não assume, mas tá, né? Essa mania de ficar pintando. Também, né? Toda hora pintar o cabelo, pintar. Daqui a pouco a gente tem que fazer uma luta por ano, mas não é por causa dele, é por causa do cabelo, porque senão vai ficar ele, todo mundo careca. Ele, o Gia, o Cissão, o Macaco. E o problema é que ele pinta com Gia, né? O Gia é muito old school na hora de pintar também, né? O Gia, ele tem um tempero a mais. Você pinta o cabelo e deixa em vivo em volta, assim. Tem um vídeo aqui, eu acompanhei o Lima pintando, ou melhor, tentando platinar o cabelo. Tá aqui no canal para quem quiser acompanhar. Lima, eu acho que para finalizar o assunto, cara, hoje, empresário e treinador juntos agora. Hoje eu tô gravando, é terça-feira, dia 21. Você não falou com os caras, você não tem informação do lado de lá, nem do UFC, nem do time do Islam. Você consegue ter um panorama de porcentagem? Você acha que tem mais chance de ser o Islam, ou tem mais chance de ser o Max Holloway? Ou ainda existiria um terceiro cenário com também outra chance de acontecer? Eu não enxergo o terceiro cenário, Ribaldo, não enxergo mesmo. É o que a gente falou, né? Você é uma empresa, então acho que um terceiro cenário ele só aconteceria se fosse um cenário muito importante para a empresa, né? Então, mas assim, não vejo um terceiro cenário no momento. E falando em porcentagem, eu acredito que seria muito mais uma luta contra o Makhachev. Eu acredito sim que o Makhachev lutaria no metade do ano que nem ele fez ano passado. Eu acho que ele não precisaria esperar até outubro, talvez podia colocar um Shimaev em outubro em Dubai. Então, cara, assim, meu palpite, eu acredito que a gente poderia tá bem perto de uma luta aí de Charles e Makhachev em junho, na International Fight Week. Eu acho que é uma luta, talvez assim, mais provável que a própria luta do Holloway. Maneiro, maneiro. E o fato, são 2 possibilidades de revanche, né? Talvez o Arman aí se mantendo no topo, talvez possa cruzar caminho também. São 3 revanches. O Charles perdeu para os 3. O fato de ser uma revanche
Existe um sentimento a mais ali? Você acha que você consegue perceber isso do Charles? Não. Cara, o Charles ele gostaria muito de lutar com o Holloway, porque o Holloway é um cara sinistro, é um cara que as lutas dele são fantásticas. É o campeão do BMF, então é um cinturão que o Charles também gostaria de ter. Por isso que ele citou esta luta, né? Porque ele tem um sentido muito bom, né? Por ser um cinturão, por ser o Max Holloway. Só que em relação a revanches, cara, eu acho que são momentos diferentes, né? Eu acho que quando o Charles ele acabou sofrendo um revés por Holloway foi há muito tempo atrás, foi lá no Canadá, eu não lembro nem há quantos anos agora, mas 2014, 15, eu não lembro. Então, assim, foi, sei lá, mais de 10 anos. Então, eu acho que hoje não é uma revanche, até poderia, sim, é uma revanche, mas é outro Charles, é outro Holloway, é outro momento. Ambos têm momentos totalmente diferentes, ambos cresceram e evoluíram muito, né? E o Makhachev, a mesma coisa, eles lutaram faz um tempo atrás, mas muita coisa rolou de lá para cá. Então, acho que assim, eu não vejo muito. É uma revanche, é legal, com certeza. Só que eu acho que todos os lutadores eles evoluem muito dia após dia. Então, não, agora você falando, até pensei no seguinte: você não acha que falta uma renovação aí nessa categoria, ali no topo mesmo? Porque, ó, abrindo o ranking aqui, tem o Islam, o Arman, o Charles, o Gate, o Poirier, o Max Holloway. Esse é o top 5. O Charles já lutou com todos, né? Então, se você parar para ver, Ribas, a categoria 70 quilos, na minha opinião, é a categoria mais difícil do UFC. É a divisão mais difícil. E eles têm um top 5, que eu chamo que é o funil ali. Para entrar nesse funil é muito difícil. Você pode ver que todo mundo do funil luta entre eles. Por isso que demorou tanto para a gente entrar no funil. A gente fez várias sequências, a gente fez uma sequência de vitórias gigantes para tentar entrar nesse funil. A gente só conseguiu entrar no funil quando nós vencemos o Ferguson. Enquanto a gente não vendeu o Ferguson, a gente não conseguiu lutar para o cinturão e entrar no funil. Então você pode ver o Holloway, ele venceu, ele sofreu revés, ele venceu, ele está até instável. O Gate está até instável também. Mas esses top 5 eles estão sempre ali. Então, assim, para um lutador de fora entrar no top 5 é muito difícil, porque a categoria, na minha opinião, é a mais disputada do UFC, é a mais difícil do UFC, e esses top 5 são muito duros, cara. Não que os outros caras não sejam, tá? Tem muitos caras muito duros fora. Com certeza absoluta tem, tá? Tem. Mas eu acho que a categoria mais difícil de você conseguir entrar no top 5 é a divisão 5-5. Eu acho que essa divisão é mais difícil de você conseguir entrar, você conseguir furar ali aquela, sabe, conseguir chutar aquela porta e entrar dentro ali. Tanto é que a gente demorou, poxa, foi quantas vitórias seguidas para o Charles conseguir entrar, entendeu? Foi muito difícil, a gente ganhou de muito cara ali, muito. Kevin Lee, de Miller, a gente teve que ganhar do Ferguson para conseguir entrar. Então, realmente, é uma categoria muito difícil de entrar. É que o Ferguson, ele era top 5 na época. Exatamente. E por isso que eu te falo. E foi pegando a luta em cima da hora, né? O Charles pegou essa luta em cima da hora. Em 15 dias. Por isso que eu te falo. O Moicano pegando a luta do cinturão. O Moicano vencendo o cinturão. Vamos supor, automaticamente o Makhachev ia descer para o top 5. Então alguém já ia sair do top 5, entendeu? O Moicano vencendo o cinturão, ele ia pegar o lugar no top 5. Então algum do top 5 ia sair para ele entrar. Então essa categoria é muito louca. Essa categoria realmente é uma categoria muito disputada. O Chandler já saiu, tá no 7. O Dariush venceu várias seguidas, né? Aí ficou numa fase instável, hoje é top 9. Exato. Fiziev, Gamrot, é porque a categoria Benoit do Saint-Denis, nossa categoria, é a mais povoada também, né? Mas tem Ela é muito dura. Ela é muito dura. É uma categoria muito dura. Concordo. Para finalizar, Lima, vou te deixar sozinho, como de costume. Manda um recado para os fãs da G-Fight e se tiver algo que você ainda não falou e queira falar, e o que os fãs podem esperar. Bom, primeiramente, só agradecer a todo o pessoal da G-Fight, muito obrigado a todos, é sempre um prazer falar com você, é sempre um prazer falar com toda a galera da G-Fight. 2025 vai ser um ano abençoado, então eu desejo muito sucesso, muita felicidade para todos que estão nos assistindo, uma vida longa para a G-Fight, uma vida longa para todos nós da Chutebox e para todas as equipes, independente de ser equipes adversárias, atletas adversários, é o esporte, é um atleta, então que seja um ano abençoado a todos, muito obrigado sempre, é um prazer bater um papo com você, Ribas.